A pessoa não fez uma pergunta, mas ela sugeriu um tema. Fale sobre amor próprio. Eu tô com esse tema fresquinho porque eu também falei disso na aula do sábado, para você mais consciente. Amor próprio e autoestima são a mesma coisa? Vou considerar que amor próprio é autoestima. É você se amar como você é. Quando você tá com o seu amor próprio em dia, quando você tá com o seu amor próprio no lugar, você tá se estimando. Você tá se apreciando, você tá gostando de quem você é. Com seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua luz, com a sua sombra, com aquelas coisas que você gosta muito e com aquelas que você tenta esconder. Mas daí eu te pergunto, é possível gostar de alguma coisa que a gente não conhece? Por exemplo, quem aqui não gosta de cebola? Fala eu. Eu passei uma vida não gostando de cebola. A racismo já não entra muito no assunto de inteligência emocional agora, mas eu posso me preparar para falar sobre isso em um outro momento. Ei, Lu! Quem aqui não gosta de cebola? Eu não gosto de cebola. Eu tolero a cebola porque eu sei que ela é importante para dar um gostinho na comida. Thelma também não gosta de cebola. Eu já ouvi muito isso, assim. Ah, eu não gosto de tal coisa. Mas como que você sabe que você não gosta se você nunca comeu? Quando a gente não gosta de comer alguma coisa e aí a gente fala que a gente não gosta de alguma coisa, às vezes a gente recebe essa pergunta de volta, assim, mas você já comeu? Você já provou? Você já fez? Como é que você sabe que você não gosta? Vamos em tal lugar? Ah, não gosto. Mas você já foi? Não. Então como é que você sabe que você não gosta? Você precisa provar, você precisa experimentar. Por que você precisa provar e experimentar? Porque você precisa conhecer para saber se você gosta ou não. Volta lá então no amor próprio e na autoestima. Se você considerar que você se amar, você se estimar, é você gostar de quem você é, concorda que você precisa se conhecer? Você precisa se conhecer. E aí eu te pergunto de novo, hoje eu vou fazer várias perguntas. O quanto que você se conhece? O quanto que você se conhece verdadeiramente? O quanto que você tira um tempo da sua vida para pensar sobre como você é, observar onde que você está errando, quais hábitos que estão te prejudicando, para onde que você está indo. Olha, eu vou ser bastante sincera. A maioria das pessoas que eu conheço não gastam muito tempo fazendo isso, não. O que eu vejo é um movimento crescente das pessoas se cuidando e entrando, né, nessa linha do autoconhecimento, mergulhando no autoconhecimento, nesse processo. Mas a grande maioria está aí se distraindo com o que está fora, quer fazer tudo menos parar e olhar para dentro para se conhecer. Como é que vai ter autoestima, senhoras e senhores? Nanda, você quer participar do meu vídeo? Se você quiser, eu te chamo. Se você tiver alguma pergunta, você me fala que eu te chamo para você fazer a pergunta. Tá, gente? Se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo, me fala que eu chamo para fazer uma pergunta ao vivo. Então, assim, como é que eita, o cabelo. Como é que a gente vai falar de autoestima? Como é que a gente vai falar de amor próprio se a gente não se conhece? Para você gostar de alguma coisa, você precisa se gostar. Então, o que eu indico? Autoconhecimento, autoconsciência. Olha para dentro. Depois que você se conhecer, aí você começa a lidar com quem você é, com aquilo que você... com a forma como você se apresenta no mundo. Você começa a lidar com a forma como você se apresenta no mundo. E aí você vai se observando e vai escolhendo se apreciar,
aprimorar, melhorar aquela coisinha que está precisando ser melhorada, parar de se cobrar tanto, parar de se criticar demais. Muitas pessoas são extremamente autocríticas e não percebem. Muita gente é muito perfeccionista e nem sabe disso. Muita gente se cobra muito e não repara o quanto que se cobra. Nem se dá conta do que está fazendo consigo mesmo. Basicamente, amor próprio passa por autoconhecimento. Se você não se conhece, não adianta. Você pode estar se achando bonito, maravilhoso. Eu conheço gente linda para os padrões aí, né? Os padrões que estão postos, os padrões estéticos que estão postos. Eu conheço gente muito linda. Ei, Luciene, que tá com tudo no lugar. Eu olho para a pessoa e falo, essa pessoa é linda, essa pessoa ela é muito bonita, essa pessoa ela é maravilhosa de bonita, mas a pessoa não tá satisfeita. A pessoa ela não tá se amando. E aí ela fica achando que o problema é no procedimento estético que não foi o suficiente. Ela fica achando que a roupa que não é boa o suficiente, é que ela não tá ganhando dinheiro o suficiente, é que ela não tem um namorado ou uma namorada que se encaixe o bastante no perfil. Nunca tá bom. Tá sempre olhando para fora, achando que mudando alguma coisa aqui fora vai resolver o que tá lá dentro. Se conheça. Depois que você se conhecer, se aprecie, se aceite. Aceite, você não é perfeito. Aceita, você erra. Aceita. Tem gente que gosta de você desse jeito, sabia? E tem gente que não gosta não. E tá tudo bem. Porque eu não conheço ninguém que é unanimidade. Se você tentar ser unanimidade, vai ficar maluco. Porque você vai me agradar. Mas daí tem o outro que pensa diferente de mim. Aí pra ele, você não vai agradar. E aí? Você vai ficar tentando agradar todo mundo? Reconhecer os erros e defeitos. Isso tem a ver com reconhecimento de erros e defeitos. A autoestima e amor próprio tem a ver também com a gente reconhecer. Tem a ver com autorresponsabilidade. Partir para o autoconhecimento requer autorresponsabilidade e uma dosezinha de coragem. E deixar a preguiça de lado também. Tem gente que tem preguiça. Tem gente que tem preguiça de futucar. Preguiça mesmo, eu vou mexer, deixa quieto, deixa a vida me levar. Tudo bem. Só que quando a gente deixa a vida levar, o que a vida faz com a gente? Ela obriga a gente a olhar na marra, como aprontando uma grande coisa. Então você tem várias oportunidades, você, a gente tem várias oportunidades de parar e olhar para dentro, para perceber o que está rolando a todo momento. Quando as coisinhas, elas estão bem pequenas. Quando elas estão bem pequenas. Muitas vezes, a gente não faz esse trabalho por preguiça, porque está no piloto automático, porque é mais fácil deixar a vida me levar mesmo, e aí a gente segue o fluxo. Aí então vem uma coisa muito grande, que é para dar uma chacoalhada. Essa é a dinâmica. E a gente está o tempo inteiro escolhendo. Mesmo que inconscientemente, a escolha é nossa. Quando a gente deixa para lá, a gente está fazendo uma escolha. E não é sobre não errar. A Célia está dizendo que errou feio hoje, errou rude, Célia. Tá tudo bem. Quando a gente erra muito, e aí eu vou falar uma coisa que é difícil de aplicar. Eu mesma acho difícil aplicar, porque eu sou uma pessoa que tendo a me cobrar muito. Quando a gente erra, nós precisamos ser as primeiras pessoas que vamos acolher o nosso erro. O mundo, a depender do tanto que você errou, já vai apontar o dedo para você. Isso é muito complicado. O mundo já vai apontar o dedo pra gente. Isso não significa ser condescendente, que é ficar sentindo pena, passando a mão na cabeça. Ai, coitadinho, sacaneou com 500 mil pessoas, vamos perdoar? Calma lá. Cada coisa no seu lugar.
Errou, Célia. Cela, né? Não é Célia. Errou, Cela. Vai arcar com as consequências. Ai, Suelen, que medo. Ué, se a gente pisa na bola, a gente precisa arcar com as consequências. Errou, vai lá e resolve. Ah, mas não tem solução. Tem solução. Pode não ter a solução que você quer, pode não ter o resultado que você deseja. Ai, Sueli, mas a pessoa nunca mais vai falar comigo. É uma escolha da pessoa. A sua é ir lá, dizer que se arrependeu, chega com um plano de ação, diz o que você vai fazer a respeito. Se for real, se for verdade, porque se for pedir desculpa da boca para fora também, evitem, pelo amor de Deus. A CNV, inclusive, ela é até contra a gente pedir desculpa. Porque desculpa significa que há culpa. E a comunicação não violenta, ela trabalha no sentido da gente tirar da nossa vida. Que bom, Cela. A CNV, a comunicação não violenta, ela trabalha para a gente tirar da nossa vida a culpa, o medo e a vergonha. Então, quando eu erro, o que precisa me mover para eu conseguir manter a minha autoestima, o meu amor próprio e realmente conseguir, de coração, encontrar uma solução para acertar o meu erro e fazer a vida das outras pessoas mais maravilhosas e a minha também, o que eu preciso fazer é reconhecer o que eu fiz. Onde foi que eu pisei na bola? Aonde foi que eu errei? Primeira coisa, reconhecer. Eu não preciso me culpar. O mundo não precisa de mais pessoas sentindo culpa. Amiga! O mundo não precisa de mais pessoas pedindo culpa, sentindo culpa. Mas precisa de mais pessoas autorresponsáveis. Pessoas que olhem e falem: errei. Deixa então eu olhar aqui para mim, de novo, autoconhecimento. Vocês vão perceber que o autoconhecimento, ele tá dentro de tudo. Ou você escolhe investir nisso, ou você vai... Peraí, vamos acertar o cabelo, que a gente para tudo para acertar o cabelo. Ou você escolhe investir nisso, ou você escolhe sofrer as consequências da inconsciência e da ignorância emocional e até espiritual. Então, errou, reconheça o seu erro, não peça desculpa, especialmente se for da boca para fora, porque muitas vezes um pedido de desculpa nada mais é do que manipulação. Manipulação. Chora, pede desculpa da boca para fora, diz que nunca mais vai fazer. Aí o outro acredita e daqui a pouco você está lá fazendo de novo, porque nada mudou aqui dentro. Reconheça por que você errou, quais foram os gatilhos, o que te motivou, o quanto que você está disposto a não fazer essa coisa de novo. Reconheça que você tem responsabilidade emocional sobre a vida dos outros. Vocês já ouviram falar nesse termo? Responsabilidade emocional? Outra coisa que a gente está precisando desenvolver, tá, galera? É mais do que empatia. É saber que você é sim responsável pela forma que você influencia a emoção do outro. Manipulação orienta os sentimentos de muita gente. E aí, do outro lado, as pessoas que são mais ingênuas, às vezes, querem acreditar e acabam sofrendo as consequências. Então, a gente precisa de pessoas mais responsáveis, mais autorresponsáveis. Só que você só vai, de novo, ter autorresponsabilidade se você se conhecer melhor. Se você perceber o quanto que você está se prejudicando quando você também prejudica o outro. O quanto que você está se negligenciando. Porque uma pessoa que negligencia os sentimentos das outras, uma pessoa que manipula, antes disso ela está fazendo isso com ela mesma. Não tem como, não é possível uma pessoa ser amorosa consigo mesma e cuidar do outro, e ser amoroso com o outro, e ter empatia com a outra pessoa. Se você mente pro outro,
Meu amigo, minha amiga, você já está mentindo para você há muito tempo. Se você finge, se você manipula, você já está fazendo isso com você há muito tempo. Se você engana, se você erra, pede desculpa da boca para fora, olha bem para dentro e vê o quanto que você aprecia, porque a sua autoestima está lá embaixo. E às vezes, existem também aquelas pessoas, a gente acha que autoestima alta tem tudo a ver com a pessoa se achar. Às vezes, aquelas pessoas que se acham muito, é só um disfarce. É muito fácil a gente olhar para uma pessoa toda cabisbaixa, que não pediu cabelo, toda desgrenhada, chateada. Essa pessoa tem autoestima baixa, vive reclamando, enjoada, é chata. É fácil reconhecer uma pessoa com autoestima baixa. Aí a gente olha o Instagram, as pessoas tirando selfies maravilhosas, a vida tá maravilhosa, o relacionamento é perfeito, e você fica achando que aquela pessoa tá com a autoestima lá em cima. Muitas vezes não tá. Nem muito, nem tão pouco. Desconfie dos excessos. Desconfie dos excessos. Autoestima e amor próprio não tem absolutamente nada a ver com aparência, com status, com nada que está fora. Muitas vezes o que está fora transparece o que está dentro, mas também não é uma regra. Voltando à questão dos erros, defeitos e amor próprio, né, juntando aqui as duas sugestões de tema, o que fazer quando a gente errar? Reconheça que errou e tenha compaixão de você mesmo. Olhe para si. Perceba aonde você pode melhorar. E se você achar que é muito difícil, Suelen, cara, eu não vou conseguir mudar isso, é muito difícil para mim. Procura ajuda. Porque às vezes você erra em alguns pontos que de fato, sozinho, você não vai conseguir mudar. Você ainda não tem consciência para isso. E se deixar, eu conheço casos assim. Se deixar, você vai fazer de novo. Exatamente, irmão. Acabei de falar. E se deixar, você vai fazer de novo. Porque você não está pronto mesmo, porque você ainda não criou um repertório para poder dar conta de assumir essa responsabilidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Só o fato... Eric, eu não vou falar de racismo hoje, tá? Fica a sugestão para a próxima live. Hoje eu vou focar aqui em inteligência emocional e comunicação consciente. Tudo bem? Mas eu acatei aqui, acolhi o seu pedido. Fica para a próxima. Se você puder não repetir de novo, porque eu não vou falar disso hoje. Voltando. Se acolha. Às vezes você vai achar que você não está pronto ainda para mudar. Só o fato de você assumir que, cara, eu sei que eu preciso mudar isso, mas eu ainda não tô pronto, eu não tenho condições, isso já é responsabilidade. Isso já é um ponto para você, muitos pontos. Quem que pode te ajudar? É um terapeuta? É um livro? É um amigo? É aquela pessoa até com quem você pisou na bola? Você pode virar para ela e dizer, e aqui um conselho. Busque a verdade. Busque a verdade. Eu tenho certeza absoluta que quando você, por exemplo, erra e tem outra pessoa envolvida, e geralmente tem, né? Geralmente tem outras pessoas envolvidas. Você vai, erra. Tem outras pessoas envolvidas. Olha o efeito. Eu vou lá, digamos que eu marquei um compromisso aqui com o Rodolfo. Marquei um compromisso com o Rodolfo e dei um bolo nele. Rodolfo, meu amigo, dei um bolo no Rodolfo. Não apareci. Rodolfo ficou puto. Ficou super chateado, porque ele tinha se programado. Ele organizou a agenda dele. Ele desmarcou compromissos. Ele reservou um tempo para ele sair comigo. Eu dei um bolo nele. Não avisei. Deixei ele lá mofando. E aí ele ficou muito chateado, porque para ele é muito importante cumprir com os compromissos, cumprir com os horários. Que eu tivesse dado uma satisfação, eu não dei. Ignorei.
virar pro Rodolfo? Eu posso virar pro Rodolfo, fazer um drama. Amigo, por favor, me desculpa. O cano quebrou, o pneu furou, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por favor, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Beleza. Ele pode me desculpar. Ou então, eu posso virar para ele e dizer: amigo, sinto muito, eu me responsabilizo. Eu devia ter te avisado. O pneu furou, mas nada justifica eu não ter te dado um telefonema, eu não ter te mandado uma mensagem avisando o que estava acontecendo. Eu vou me empenhar para não fazer isso novamente. Olha a diferença. Existe muita diferença. Você chegar para a pessoa, mostrar que você está consciente daquilo que você errou. Vou falar. Mostrar que você tá consciente daquilo que você errou, que é fazer uma observação. Traz a observação do fato: olha, eu tô me sentindo envergonhada. A CNV, ela fala isso. Boa noite, Lúcia. A CNV, ela fala muito disso, da gente trazer os nossos sentimentos para a conversa. Então, assim, olha, amigo, eu tô muito chateada, eu tô com vergonha, porque eu sei que eu podia ter te mandado uma mensagem, mas eu realmente não considerei. Eu fiquei tão preocupada aqui com os meus problemas que eu esqueci de te avisar. Eu não faço isso de novo. Na próxima vez eu não vou fazer isso. Tudo bem? É diferente. Isso é assumir responsabilidade, falar de como você se sente e mostrar que você tem em vias uma solução para poder resolver isso, para que isso não se repita. Só pedir desculpa e jurar que nunca vai fazer, muitas vezes é algo que vem da boca para fora. Que outra pergunta aqui sobre o hábito de reclamar. Ei, Marcelo, não sei se você está aí ainda. Hábito de reclamar. Uma vez eu ouvi, isso não fui eu que inventei, então vamos dar o crédito aqui. Quer dizer, não sei quem foi que falou, mas não lembro mais o nome da pessoa, mas não fui eu. Que reclamar é clamar 2 vezes. E o que é clamar? Clama a Deus. O que a gente está fazendo quando a gente está clamando por alguma coisa? A gente está chamando, a gente está pedindo. O que é reclamar? É clamar 2 vezes, né? Eu estou clamando e clamando de novo. Eu estou reclamando. Quando é que a gente reclama? Qual que é o peso da reclamação? Reclamação tem um peso energético de algo negativo, de algo que não tá bom, de algo que eu queria que tivesse diferente, mas não tá. Então eu reclamo, eu falo daquilo, eu clamo 2 vezes. Olha que loucura. Quando a gente reclama, basicamente a gente está trazendo para nossa vida mais daquilo que a gente não quer. De novo, autorresponsabilidade. Sua vida tá ruim, você não para de repetir e apontar cada aspecto da sua vida com o qual você não está satisfeito. Sua vida continua só piorando em todos os aspectos e você não sabe por quê. Tá aí uma das possibilidades, um dos causadores, um dos drenos, dos ralos de energia. Reclamação. Quando a gente reclama, a gente foca naquilo que não tá bom. E tudo aquilo que a gente foca, o nosso cérebro, ele realmente começa a olhar só para aquilo. Alguém que está grávido, por exemplo, ou alguém que já é mãe, pode confirmar isso. Você está grávida, de repente você começa a enxergar um monte de grávidas na rua. Você está com um carro novo, de repente você começa a notar que todo lugar que você vai tem um carro do mesmo modelo, igual ao seu.
Ou então, hoje em dia, não dá nem para falar isso na internet, porque os algoritmos, eles ouvem as coisas que a gente fala, captam as pesquisas que a gente faz e começam a mostrar as coisas. Mas acontece muito. Você tá visualizando um corte de cabelo. Ah, eu tô com vontade de cortar meu cabelo assim, eu tô com vontade de pintar meu cabelo assado. E aí você sai na rua, de repente você começa a ver um monte de gente usando aquele corte de cabelo, aquela tintura. O que é isso? É porque você focou, você deu um comando para o seu cérebro. Olha, isso aqui é importante para mim. Se isso aqui é importante para mim, o nosso cérebro ele faz o quê? O que não é importante, ele foca. Não é que as outras coisas percebem, não é que as outras coisas elas somem. Não, é só porque a nossa atenção ela é seletiva. Se a gente estivesse prestando atenção em absolutamente tudo que está acontecendo, a gente ia ficar maluco. Hoje eu falei sobre como os sons, os barulhos, eles interferem, né? Eles mexem com a gente, com as nossas sensações. E a gente às vezes não está se dando conta, porque é inconsciente. Porque chega um momento que a gente precisa mesmo desligar e ficar no piloto automático, porque se a gente estiver super sensível, a gente meio que enlouquece. Porque é muito estímulo. Somos super estimulados o tempo todo. Então o nosso cérebro, ele precisa focar naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente está dirigindo, a gente tem um foco. A gente não presta atenção em tudo que está acontecendo quando você está dirigindo, porque você tem que olhar para a estrada, você tem que prestar atenção na marcha, você tem que olhar as placas, você tem que olhar o retrovisor lateral, o retrovisor daqui, você tem que ouvir a buzina, você tem que estar atento a tudo. Então você não está atento a tudo que está acontecendo ao redor, você está atento àquilo ali, àquele mundo. Isso é uma habilidade do cérebro. Quando você reclama, você está dando um comando para o seu cérebro. Olha, cérebro, sabe essa coisa aqui que não está legal na minha vida? Sabe essa coisa aqui que está muito ruim na minha vida? Então, olha para ela. E aí, você já pode esperar. O que acontece? Olha para ela, o que acontece? É mais disso que você vai ver. É mais disso que você vai receber. E a responsabilidade é sua. Dá para mudar? Óbvio que dá. Primeiro é você se autoconhecer. É você ter a consciência de que você está reclamando. Porque, de novo, existem as pessoas. Quer dizer, não é que existem as pessoas. Eu também sou uma dessas pessoas. O que acontece com a gente? A gente pode ter um determinado hábito e um determinado comportamento que a gente não tem consciência daquilo, a gente é ignorante a respeito daquilo. Ontem o Rafael ele falou assim, eu descobri que eu sou. O Rafael, a gente fez uma live ontem, tá salva, sobre escuta generosa. E ele falou na live que ele descobriu que ele era teimoso, que ele era implicante, que ele não sabia que ele era implicante. Mas aí, fazendo terapia, ele descobriu que ele é implicante. E que às vezes ele precisa pegar leve. Agora que ele descobriu que ele é implicante, às vezes ele pega leve. Porque isso deve incomodar as pessoas, né, Rod? Então, a gente tem fases a respeito dos nossos comportamentos, dos nossos traços de personalidade. Em muitos casos, a gente não tem nem consciência de um comportamento ou de um traço da nossa personalidade. A gente não tem nem consciência de que aquilo tá ali e de que aquilo tá ali prejudicando a gente e os outros. Então é a gente ser ignorante totalmente a respeito de alguma coisa. Depois, a gente pode se tornar consciente daquilo. Ah, beleza, sou teimoso, mas também não quero mudar. Você se torna consciente daquilo, e aí, mas você também não quer mudar. Depois tem um outro passo, que é aquele em que você se torna consciente e percebe o quanto que isso é prejudicial para você. Por fim, tem aquilo que você
se torna consciente, percebe o quanto que aquilo é prejudicial para você e aí você tem vontade de fazer alguma coisa a respeito. Então, o autoconhecimento, ele é essencial. Primeiro, que é para você fazer uma autoanálise. Você reclama demais? Se você acha que não, tira a prova. Pergunta para as pessoas que melhor te conhecem. Pergunta para as pessoas que convivem com você. Não dói, não. Não leva para o pessoal. Encara isso como uma ferramenta de crescimento. Você está indo ao encontro do seu crescimento, da sua evolução. Seja humilde. Se torne vulnerável. Vai lá para a pessoa e fala: olha, eu estou querendo saber o que você acha. Você acha que eu reclamo demais? Você acha que eu tenho o hábito de reclamar? Você pode me dar algum exemplo? Pede exemplo. Você pode me exemplificar quando que eu estou fazendo isso? Vá além, se você quiser realmente mudar isso. Você pode me dar um toque? Você pode me dizer quando eu estiver fazendo isso? E aí combina com a pessoa, tá? Mostra suas vulnerabilidades, mostra direito. Um exemplo. Chegar aqui pro meu irmão e vou falar assim: irmão, João, eu tô buscando me conhecer melhor. Explica para a pessoa, porque é para você gerar empatia com a pessoa, é para você gerar conexão. Então eu vou falar dentro da estrutura da CNV, que o João até pediu aqui para eu falar. Falando dentro da estrutura da CNV, como é que você pode pedir esse feedback para alguém? João, eu estava assistindo a uma live da Suelen, que é ótima, lá no Neurodicas, e ela estava falando sobre como o hábito de reclamar ele pode ser prejudicial. E eu senti necessidade de saber se eu tenho esse hábito, se eu faço isso com constância. Porque se eu fizer, se eu reclamar além do que eu devo, eu quero mudar. O que você diria? Você diria que eu reclamo? Que eu tenho esse hábito? Que eu faço isso com frequência? Aí o João vai falar: Suelen, você reclama demais. Porque se a outra pessoa não tiver na CNV, provavelmente não vai estar. Se ela não assistiu essa live, ela não vai responder de um jeito talvez adequado. Respira e lembra, não leva para o pessoal. Não leva para o pessoal. Isso aí é uma oportunidade de crescimento. Aí a pessoa vai dizer: nossa, você reclama demais, tá doido, chata, passa o dia inteiro reclamando. Segura o ego, não sofra. Aí você pergunta para a pessoa: você pode me dar um exemplo de quando eu falo isso? Para eu poder entender, porque eu acho que eu não percebo quando eu falo. Aí o João vai me dizer: ah, outro dia você estava falando disso, disso e disso. Para mim isso é reclamar. E aí você pode combinar com a pessoa: João, você poderia me avisar a próxima vez que eu fizer isso? Ah, tá, posso. Então vamos combinar um jeito que fique bom para mim e para você, de você me avisar? Porque também, senão, o João, eu posso estar falando no meio de um monte de gente, aí vem o João e me esculhamba no meio das pessoas. Nossa, Sueli, aí, tá reclamando. Aí eu fico, puta, ele vai não entender nada. Ele vai dizer o quê? Mas foi você que mandou? Não. Então, combina com o seu interlocutor. Combina. João, como que fica melhor, então, para você me avisar? Porque eu também não gosto de ser criticada. É chato ser criticado. Então, como é que você pode me avisar isso? Ah, Suelen, quando então você reclamar, eu posso te perguntar? Suelen, isso é uma reclamação? Porque daí você vai ter autoconsciência e você vai me dizer se você está reclamando ou não. Pode ser? Enfim, vocês entram num acordo. A gente tem muito medo de se tornar vulnerável na frente do outro, de falar dessas nossas fraquezas. Parece muito difícil, e é muito difícil, a gente chegar para o outro e perguntar o que
ele acha a respeito de uma atitude nossa, de um comportamento nosso. Só que isso faz tanta diferença numa convivência, tanta diferença. E com o tempo, a outra pessoa, que talvez no início ela não vai estar muito acostumada com esse seu jeito de falar, ela vai se acostumando. E aí vocês vão treinando juntos. Então pergunta. Olha, eu queria saber se eu estou reclamando. Sabe por quê? A tendência é que a outra pessoa fique alegre. A tendência é que a outra pessoa receba com disponibilidade. Exatamente, Eric. Que ela receba com disponibilidade, porque você já chegou vulnerável. Você já chegou dizendo: olha, eu tô querendo melhorar. O que você está mostrando para a pessoa? Eu tô querendo melhorar. E a comunicação não violenta, ela parte do princípio que nós, seres humanos, somos amorosos por natureza. Somos colaborativos por natureza. Então, quando chega alguém na nossa frente que está se mostrando vulnerável, a nossa tendência, no nosso coração, quando a gente está agindo dentro do nosso coração, a partir do nosso coração, é receber a outra pessoa e não esculhambar. Ah, Sueli, mas eu conheço gente que pisa. Tem sim. Essas pessoas, elas ainda precisam aprender que esse não é o natural delas. Mas enquanto elas não aprendem, a gente aprende e a gente compartilha. Mais alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer um comentário? Que eu chamo aqui, hein, se vocês quiserem continuar falando sobre isso. Então, assim, essa é a grande questão de reclamar. Acho que muito mais do que dizer que, olha, não reclama porque você atrai as coisas para sua vida, porque isso é quase óbvio, embora o óbvio precise ser dito, é dar essa ferramenta. Você consegue sair desse hábito, você consegue sair desse círculo neural aí que você criou. Tem mais uma pergunta aqui. Como lidar com a sensação... Ah, tá, que fizeram no comentário lá no feed. Como lidar com a sensação de insegurança no trabalho logo que você é admitido? Deixa eu beber um pouquinho de água. Na verdade, é insegurança, né, gente? Quando você é logo admitido, ou quando você começa um relacionamento, pode ser também, ou quando você se muda de cidade e ainda não tem nenhum amigo novo, e aí você se sente inseguro. O que é insegurança, né? A insegurança, ela vem do medo. Você tem medo de não alcançar alguma coisa. No caso do trabalho, você tem medo de quê? Converse com o seu medo. Porque se você acabou de ser admitido, os nossos medos, a gente precisa conversar com eles. Não dá para jogar os nossos medos embaixo do tapete e fingir que eles não estão ali. Olha para o medo, encara, conversa, pergunta para ele o que ele está querendo te dizer. Nessa hora, a gente tem que usar o racional para lidar com a nossa emoção. É para isso, esse é o jogo. Não dá para separar racional e emocional. A gente tem que usar os dois como uma dança. Como uma dança. Então, você acabou de ser admitido. Começou um trabalho novo e está inseguro. Você está com medo de quê? Medo de não ser bom o suficiente? Medo de não dar conta? Mas você acabou de ser admitido. Se você acabou de ser admitido, né, Léo? Alguma coisa de bom você tinha para a empresa ter te contratado. A empresa te contratou, então você atendia aos critérios. Mas você está com medo de não dar conta? Então se pergunta em quais aspectos você acha que você pode não dar conta. Em quais aspectos você acha que você pode falhar? E aí o que você vai fazer? Trabalhar neles.
Então percebe como o medo, ele tá dando um aviso pra gente? Ah, eu tenho medo de pecar no social, porque na última empresa que eu trabalhava, eu recebi um feedback de que eu não socializo com as pessoas, de que eu não converso muito, que eu sou muito na minha, e isso me atrapalha. Ei, Aninha! Ei, Bel! E isso atrapalha o trabalho em equipe. E aí, como você está numa empresa nova, essa insegurança, esse medão, ele vem. E aí ele vem com tudo. Porque, pô, empresa nova, pessoas novas, gente que você nunca viu na vida, gente completamente diferente, que às vezes pensa completamente diferente, e você tem uma insegurança de fato, porque você talvez realmente tenha dificuldade de lidar com pessoas, tenha dificuldade de fazer amizades, que você seja mais tímido, não consiga se abrir com facilidade, e como você já tem no seu repertório que isso já te prejudicou uma vez, pode ser que isso te prejudique de novo. Ou seja, a sua insegurança, nesse caso, ela não é infundada. Você não tirou essa insegurança do nada. Não é um medo que surgiu do nada. Às vezes, é um medo que surge do nada. Por isso a pergunta, medo, o que você está querendo dizer para mim? Porque daí, a depender da resposta, você mesmo vai dizer, pô, mas isso aí não é motivo para eu ter medo. Agora pode ser que o medo te dê uma resposta, fale, não, pô, é porque da última vez você não socializou e, né? Ou seja, o que você vai fazer com essa informação? Aí você vai tomar a decisão, faça algo diferente, supere o seu medo, se relacione com as pessoas de uma maneira diferente, faça algo a respeito. O medo, ele existe, assim como como todas as outras emoções, para garantir a nossa sobrevivência, para proteger a gente. Só que a gente precisa estar atento para não alimentar além da conta, além do necessário. Porque na maioria das vezes, o que impede a gente de alcançar aquilo que a gente quer é o medo infundado do desconhecido. Um medo que não tem nem base. João tinha perguntado sobre inteligência emocional e automotivação. Alguém também quer fazer alguma pergunta ao vivo? Ai, tô com vontade de chamar vocês para poder participar. Nos últimos 5 minutos eu vou chamar uma pessoa, tá? Quem quer ser chamado para fazer uma pergunta ou para poder falar alguma coisa, dar algum depoimento e participar, manda um eu que eu chamo. Inteligência emocional e automotivação. Boa pergunta. Não tem uma resposta pronta para isso. Vamos elaborar aqui uma resposta. Inteligência emocional é saber lidar com as próprias emoções e com as dos outros da melhor maneira possível. Inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, ou Goleman, aportuguesado, envolve autoconsciência, autoconhecimento, que é o que eu estou falando aqui, basicamente em todos os processos tem autoconhecimento. Autogestão, que é beleza. Agora que eu descobri que eu reclamo, como que eu vou fazer daqui para frente? Como que eu vou agir? O que eu vou fazer daqui para frente? A autogestão. A empatia é um outro fator da inteligência emocional, que é responsabilidade emocional com a outra pessoa. Peraí, deixa eu cuidar do outro, deixa eu perceber o outro, deixa eu tentar enxergar o lado do outro nessa história. Um outro fator da inteligência emocional, né? Autoconsciência, autogestão, empatia, relacionamentos, afinal de contas, por que a gente quer trabalhar? Por que a gente não quer errar mais? Porque a gente não quer pisar na bola com as pessoas que a gente ama. Porque a gente quer que as pessoas continuem gostando da gente. Porque a gente quer continuar mantendo nossa família unida e feliz. Nós somos seres sociais, somos seres interdependentes, ninguém vive sozinho. Um bebê humano morre se não tiver alguém cuidando. E aí, é justamente por nós sermos interdependentes,
Ninguém vive sozinho, é que o Marshall Rosenberg, e eu também, e mais um monte de gente, nós acreditamos que os seres humanos são também colaborativos. Porque se um depende do outro, um precisa colaborar com o outro. E aí, para você ser colaborativo, você precisa também ter um pensamento de parceria. Onde que entra, então, a automotivação? A automotivação é um quinto fator, né? É mais um fator da inteligência emocional. O nosso cérebro, ele funciona muito para evitar os perigos, medo, por isso que a gente sente tanto medo, para buscar o prazer. Basicamente, os nossos processos de comportamento de emoções, eles são baseados para evitar a dor e buscar o prazer. Para evitar a dor, a gente tem o medo, que funciona muito bem. Para buscar o prazer, a gente tem a motivação. Cada vez que a gente faz alguma coisa e aquilo dá certo no sentido de causar uma reação confortável em mim, uma sensação confortável, uma emoção, um sentimento confortável em mim, eu libero dopamina no meu cérebro. Meu cérebro libera dopamina, o hormônio do prazer, e eu me sinto bem. À medida que eu vou me conhecendo, à medida que eu faço todo um esforço de CNV, e aí, né, Bel, as alunas e os alunos lá no Você Mais Consciente, eles falam muito isso. Nossa, Suelen, CNV é um desafio, né? É um desafio você falar com a pessoa desse jeito, a pessoa não te entende, às vezes a pessoa te acusa, a pessoa te ofende, você se mantém lá no seu centro, caramba, mas vale a pena. Esse vale a pena é o que motiva a gente. É difícil no início, vai completamente contra aquilo tudo que a gente aprendeu, porque a gente aprendeu a competir, a gente aprendeu a julgar, a gente aprendeu a falar mal, a rebaixar as pessoas, a não confiar. Tudo isso, a dominar, a dar ordem, a exigir, a punir. Você pegar e falar assim, peraí, tira tudo isso e vamos partir para um novo paradigma, cara, lógico que dá trabalho. Óbvio que dá trabalho. Só que para ajudar, a gente tem essa máquina poderosa, que é o nosso cérebro, que vai dando gotinhas de prazer para a gente continuar se automotivando. Então, quando você percebe que você reclama, e aí você aí você para de reclamar, e em uma semana você nota que o seu humor mudou, você está dormindo melhor, você está sentindo mais alegria na vida, você está mais bem-humorado. Isso é uma motivação. Para quê? Para você continuar investindo na sua autoconsciência. Quando você conversa com uma pessoa, você faz todo um esforço para praticar CNV, né? Comunicação não violenta com uma pessoa. E aí aquela situação, aquela treta, que tinha tudo para dar um problema, que tinha tudo para você agredir o ser humano, dar 3 tapas na cara dele. E no fim, vocês saem numa boa dessa conversa, cara, chuva de dopamina na gente. A gente sente prazer por ter alcançado um resultado. A gente sente tanto prazer por alcançar um resultado que a gente faz o quê? Vira coach e vem aqui ensinar os outros. Vocês acham que eu faço o que eu faço? Por quê? Porque eu sou boazinha? É porque eu gosto do que eu faço. É porque eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. É porque eu sinto muito prazer fazendo o que eu faço. Quando, à medida que eu fui me autoconhecendo para mim, para usufruto meu, eu fui entendendo como a minha vida estava melhorando. Em tudo, não é não? Em tudo, em tudo.
Eu fui percebendo como eu fui conseguindo as coisas que eu queria no meu trabalho, como eu fui me relacionando com pessoas que eu gostava, como o meu círculo de amizades foi crescendo e se aprofundando e se estreitando, como eu comecei a ter relacionamentos com mais qualidade, como eu comecei a ter mais paciência e apreciar mais a minha família, os meus amigos, o meu trabalho, como eu comecei a ter mais resiliência. Tudo isso eu fui sentindo em mim. Isso é que foi me motivando a investir cada vez mais. Respondido, irmão? É isso que foi me motivando a investir cada vez mais. Porque assim, cara, isso funciona. Aconteceu uma coisa muito triste na minha vida. Eu tenho duas opções: ficar me lamentando meses, ou então sofrer o que eu tenho que sofrer e bola pra frente. Aí eu percebi que o bola pra frente estava funcionando bem, estava me fazendo me sentir bem. Opa, então vamos aprender um pouco mais? Ah, já estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Deixa eu ensinar isso para os outros. Deixa eu compartilhar isso com os outros. Leva tempo, Renata. Leva tempo. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Você prefere esperar para começar ou começar agora? Porque se você começar agora, seus resultados vão começar agora. Se você esperar para começar daqui a 5 anos, seus resultados só vão começar daqui a 5 anos. Eu comecei a investir nisso tem mais de 20 anos, com certeza. Quando eu comecei a ler os meus primeiros livros de autoajuda, eu era zoada. As pessoas zoavam de mim. Ai, garota louca, autoajuda. Vou falar a mesma coisa que eu falei ontem na live. Beijo pra vocês, porque eu comecei 20 anos lá atrás. Eu tô 2 décadas na frente. Não é uma competição. Não é uma competição, mas é só pra mostrar que sim, o resultado leva tempo, só que você prefere o quê? O resultado ele vem. Não é melhor você começar agora? Bora começar. Sibeli, você chegou no fim da live. Bora começar. Começa agora, porque é isso que motiva a gente, o resultado. E para mim, a CNV é a minha paixão do momento. Eu tenho várias paixões, quem me acompanha lá desde 2015, 2016, já percebeu, eu fui mudando, né? Eu vou sempre numa mesma linha, mas eu vou mudando os assuntos. Primeiro eu focava numa coisa, depois eu fui focando em outra. Mas volta, Sibeli, para assistir, vai ficar salva. E a CNV é a minha paixãozinha. É a minha paixãozinha do momento, porque eu vejo mudanças e eu sei que eu tenho muito ainda que aprender e muito ainda que desenvolver. Então, eu vejo isso na minha vida, eu quero compartilhar com as pessoas. Isso é meu, isso é um traço da minha personalidade. Eu gosto de compartilhar coisas legais com as pessoas. Se eu comprar uma roupa numa promoção, eu quero contar para as pessoas. Se eu comer num restaurante legal, eu vou contar para as pessoas. Tudo que acontece de legal comigo, eu sempre fui assim. Eu quero que as pessoas tenham aquela experiência também. Eu sou assim, isso é um traço da minha personalidade. Então, eu vou estudando as coisas e aquilo funciona comigo, eu quero compartilhar. Aí eu compartilho com os amigos, eu compartilho com os alunos, eu compartilho nos meus atendimentos individuais. E isso funciona para as pessoas, é uma mega motivação. A automotivação, ela traz ela vem com resultado, com a prática. Então, assim, respondendo a pergunta do meu irmão, como que uma coisa está ligada à outra? A prática. Quanto mais você pratica, mais você se motiva. Mais você pratica, mais você se motiva. Uma coisa vai analisando a outra. Ricardo, deixei de beber tem 20 anos. Poderia ter deixado antes, mas nunca é tarde para deixar. Podia ter deixado antes ou podia estar bebendo até hoje. E aí podia estar deixando agora. Ou seja, a hora que a gente quer começar é a hora que a gente quer começar e é a hora que a gente começa. Não tem competição, sabe? Não tem essa de competição. E nem competição com você mesmo. É você tomar a decisão e começar a fazer o que você tem que fazer hoje. Ninguém quer dar nem um tchauzinho, agora não deu, né? Ninguém se manifestou. Ó, se preparem. Na próxima eu quero mais perguntas e quero participação de vocês. Gente, essa live vai ficar salva.
Lembrando que existe aquele outro canal onde eu tô postando vídeos diferentes, vídeos inéditos que eu tô gravando para postar lá, toda segunda-feira de manhã, às 8h45 da manhã. Então, se você ainda não está inscrito no meu canal, aquele canal de vídeos, aquele outro canal de vídeos que não é o Instagram, vai lá e se inscreve. Toda segunda-feira, 8h45 da manhã, tem vídeo novo. E é vídeo que eu não vou compartilhar aqui no Instagram, tá? São vídeos mais completos. São vídeos de assuntos diferentes. Cela, muito obrigada. Amigo, muito obrigada. Mames, um beijo se vocês gostaram dessa live, gente. Compartilha. Pega, pai, um beijo. Amo vocês. Manda esse aviãozinho aí pros amigos. Fala assim, gente, assisti uma live muito mara. Beijo, Neide. Assisti uma live muito mara. Vai lá conhecer essa mulher. Um beijo.